A nossa meditação, meus amados irmãos, nesta noite, será no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Versículos 29 até o versículo 32. É a oração de Simeão, depois dele ter estado com Jesus no templo, quando os seus pais, os pais de Jesus, o levam ao templo. E aí Simeão toma o Senhor Jesus nos braços e ora neste instante. Lucas, capítulo 2, versículos 29 a 32. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 29 a 32, nós lemos assim: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite para te servir e te adorar, bem como agradecer-te pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tem sustentado, provido todos os recursos necessários para que possamos viver, ó Pai. Muito obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã e por causa desta misericórdia não somos consumidos da tua presença. Queremos também nesta hora ouvir a tua instrução e o Senhor possa falar conosco nesta hora, neste momento, que a tua palavra possa nos instruir de acordo com a tua vontade e o teu propósito. Fica conosco, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós gostaríamos de falar um pouquinho a respeito da pandemia, desse momento que nós estamos vivendo, e também a respeito da evangelização. Essas duas coisas que eu quero mencionar com base no texto que nós separamos para a nossa meditação. O reverendo Alistair McGrath, ele é professor de teologia histórica na Universidade de Oxford. Ele, num dos seus escritos, ele diz algo importante. Ele nos diz assim: a evangelização deve ser uma prática normal, regular e esperada na vida da igreja de hoje, tanto para o pastor quanto para a congregação. De fato, essa é uma grande verdade que ele nos traz aqui, desta realidade. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que a evangelização é algo essencial, é parte vital, essencial da vida e da missão da igreja. Naquele curso que eu ministrei a respeito do discipulado para alguns irmãos da igreja, lá naquela oportunidade eu pude dizer que a igreja, ela é a agência do reino de Deus no mundo, povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes do reino de Deus no mundo, né? Povo para
anunciar a verdade de Deus, conforme destaca o apóstolo Pedro. Proclamar as virtudes de Deus, do Deus eterno, consiste em manifestar a sua glória para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua possa confessar que Jesus Cristo de fato é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós olhamos para a grande comissão descrita lá em Mateus capítulo 28, nós encontramos a missão da igreja sendo muito bem definida. A igreja ela existe para proclamar o evangelho de Cristo a todas as nações. E é importante que nós estejamos ressaltando que a evangelização é o meio pelo qual nós podemos conduzir pecadores à adoração do único e verdadeiro Deus. A igreja existe para promover a glória de Deus e a evangelização é um instrumento que nós temos à nossa disposição para promover esta glória, pois quando nós conduzimos pecadores à presença de Deus, eles passam a adorá-lo e a reverenciá-lo. O reverendo Misael Nascimento, pastor presbiteriano, no seu livro ele vai nos lembrar que existem alguns crentes que ainda não compreenderam, não compreendem a evangelização de forma adequada e por isso não se envolvem nesse ministério. Ou existem aqueles que, mesmo tendo compreendido a essência, o ensino acerca da evangelização, eles não conseguem unir aquilo que a Bíblia nos ensina com a nossa prática cristã. Diante disto, eu quero lembrar-lhes uma grande verdade que às vezes nós não nos apercebemos. O Deus a quem nós servimos, o Deus que nos salvou, ele é um Deus missionário. Deus, ele é um Deus missionário. Paulo, quando escreve aos Efésios, lá no capítulo 5, ele nos lembra que, como filhos de Deus, nós devemos imitar a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: sede imitadores de Deus como filhos amados. E isso é algo que nós jamais devemos nos esquecer. Quando o Dr. Lloyd Jones comenta este texto, ele vai dizer o seguinte: viva de tal maneira que todos os que o conhecem sejam levados a pensar em Deus, porque você é filho de Deus. A conduta, diz ele, do cristão faz os homens pensarem no Pai Celestial do cristão. Eles não podem ver um filho em seu andar e seu comportamento sem pensarem no Pai. Então, nós, como cristãos, nós devemos viver uma vida que aponte para aquele que é o nosso Pai. E uma vez que Deus é um Deus missionário, nós também precisamos ser missionários. Nós precisamos nos envolver no trabalho missionário. Se Deus é um Deus missionário, como filhos de Deus, nós também devemos estar envolvidos no trabalho missionário, na evangelização. Missões é algo que nasceu no coração do próprio Deus. Não é ele que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Missões é isto. Deus é um Deus missionário e nós também devemos viver da mesma forma sendo missionários. Nós vamos verificar que a missão cristã tem as suas raízes na natureza do próprio Deus, conforme diz o reverendo John Stott. A Bíblia o revela como um Deus missionário, Pai, Filho e Espírito Santo, que cria um povo missionário e que está trabalhando para uma consumação missionária. Quando nós nos deparamos com o Evangelho de Lucas, nós vamos verificar que o Evangelho de Lucas ele vai ser escrito
por Lucas, um evangelista, e ele escreve para um crente chamado Teófilo. Está lá no capítulo 1, versículos 1 a 4. Né? Ele vai dizer lá no finalzinho do versículo 3 e o versículo 4. Pareceu-me bem, depois de acurada a investigação, de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Alguns estudiosos, eles creem que este Teófilo, ele era um elevado oficial romano, que havia sido convertido ao cristianismo e que estava enfrentando algumas dificuldades, porque algumas pessoas estavam levantando algumas calúnias contra as verdades cristãs. Portanto, Lucas, ele quer que Teófilo tenha a certeza das coisas que ali haviam sido ensinadas, comunicadas. Então, nós vamos verificar que, na declaração inicial do Evangelho de Lucas, algumas verdades ficam claras. Primeiro, a primeira verdade é que os oficiais romanos, eles eram favoráveis ao cristianismo, e alguns desses oficiais romanos até se tornaram cristãos. Segunda verdade, as autoridades romanas, elas não encontraram acusação contra Jesus e contra os seus apóstolos. Não havia razão em relação ao cristianismo. E a terceira razão, a terceira verdade, é que as próprias autoridades romanas reconheceram que o cristianismo era uma religião legal, porque não era uma nova religião nem uma nova seita, mas sim uma forma mais pura do judaísmo. Portanto, Lucas vai reunir no seu evangelho provas para mostrar que o cristianismo era legítimo, inofensivo, legal e benéfico. Tá? Então, só lembrando aqui, fazendo um parênteses, quando a igreja lá em Atos começa a enfrentar as perseguições, estas perseguições vieram dos judeus e não dos romanos. As perseguições romanas vão ocorrer lá na frente, depois do ano 64, com o imperador Nero. Mas antes, a perseguição que foi imposta à igreja veio dos próprios judeus. Nós devemos entender que Lucas, ele não é só um evangelista, ele não é só um historiador que faz uma acurada pesquisa para apresentar provas do seu evangelho. Ele também é um estudioso da palavra de Deus, um teólogo. E nós vamos verificar que o tema central da mensagem ou da teologia de Lucas é a salvação. No Evangelho de Lucas, nós a vemos sendo cumprida. Lucas vai demonstrar que aquela salvação que fora prometida no Antigo Testamento agora se concretiza. E depois, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, ele vai demonstrar que a salvação que foi anunciada no Antigo Testamento, que se tornou uma realidade, se cumpriu no Novo Testamento, nos dias dos apóstolos, é agora uma mensagem que precisa ser proclamada e está sendo proclamada a partir da leitura do livro de Atos. Portanto, nós vamos verificar que a mensagem central de Lucas é a respeito da salvação. E a salvação, a teologia da salvação de Lucas, encontra-se de uma forma muito explícita no Cântico de Simeão, registrado no texto que nós lemos, Lucas capítulo 2, versículos 39 ao 29 a 32. Quando nós nos deparamos com esta passagem, nós nos deparamos com três verdades fundamentais. Primeiro,
Primeira verdade que ele nos apresenta acerca desta salvação que ele proclama é que a salvação é algo que Deus vem preparando. Se nós observarmos o texto, quando Simeão dirige-se a Deus em oração, ele vai dizer, conforme nós lemos lá, o seguinte, versículo Lucas 2, 30 e 29, ele começa dizendo assim: Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Versículo 31, a qual preparastes diante de todos os povos. A salvação a qual preparastes diante de todos os povos. Portanto, nós vamos verificar que a salvação a qual Lucas anuncia no seu evangelho, ela é algo que Deus planejou desde toda a eternidade. Deus esteve trabalhando nisso desde toda a eternidade. Lá em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver o seguinte: Paulo vai dizer assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, ao longo da história, Deus esteve preparando todo o cenário para que, num momento propício, o seu filho pudesse se encarnar e tornar a salvação do homem pecador palpável por meio da sua encarnação. Esta mesma ênfase nós vamos encontrar também lá no livro de Atos dos Apóstolos, nos sermões de Pedro, de Paulo, né? Quando estas coisas são proclamadas e anunciadas, a realidade de que a salvação dos homens pecadores é algo que Deus esteve ao longo do tempo preparando. E no tempo próprio, na plenitude do tempo, né? Talvez aqui alguns estudiosos vão entender essa plenitude como uma conjunção de fatores sociais que vão contribuir para a proclamação desta mensagem, né? A formação do Império Romano, a cultura grega, a preservação das escrituras por parte dos judeus, todos esses fatores juntos contribuíram na preparação de Deus para que Deus pudesse estar anunciando a sua salvação. A segunda verdade que nós observamos aqui neste texto, na oração de Simeão, é que a salvação que Deus esteve ao longo da história preparando para que ela ocorresse no momento oportuno, ela foi dada por Deus em Cristo Jesus. Quando Simeão falou a Deus sobre tua salvação, que ele vira com os próprios olhos, ele estava se referindo ao menino Jesus, que ele estava segurando em seus próprios olhos e que nascera para ser o Salvador. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, nós lemos assim: e hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E agora Simeão toma em seus braços este Salvador, a Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo vai posteriormente dizer que veio buscar e salvar o perdido. Lucas 10, 19. O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Estas palavras dão a entender que ninguém pode salvar-se do pecado com a sua culpa, do poder e consequências, a não ser por Jesus Cristo. Ninguém pode obter paz com Deus, nem o perdão, nem se livrar da ira vindoura,
senão através dos méritos da obra de Cristo. Este é o ensino bíblico. Fora de Jesus ou fora de Cristo não há salvação. Se nós não crermos no ensino bíblico, se nós não crermos nessa mensagem, nós teríamos que descrer da Bíblia, porque em toda a Bíblia nós encontramos um único caminho de salvação, Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Devemos confiar em Cristo Jesus como nosso substituto, como quem já pagou o preço dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Esse é o texto de João 3,36. A gente sabe muito João 3,36, 3,16. Mas João 3,36 diz: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Crer em Cristo significa muito mais do que concordar mentalmente com as verdades bíblicas a respeito de Jesus. Significa que dependemos totalmente dele e que confiamos nas verdades da Bíblia em todas as situações da nossa vida. Crer é uma entrega total, sem reservas a Cristo, confiando que ele é todo poderoso para nos salvar. Crer significa deixarmos o pecado e servirmos a Cristo como Senhor. Esta salvação que nos foi preparada por Deus ao longo do tempo e da história, ela nos é dada em Cristo Jesus. É somente nele. A salvação não está no pastor, não está na igreja, não está no padre, mas está em Cristo Jesus, o único que pode nos salvar. E em terceiro lugar, a oração de Simeão nos diz também que esta salvação que Deus esteve preparando ao longo do tempo e que nos é dada em Cristo Jesus, ela é oferecida a todos os povos. A todos os povos. Se nós voltarmos um pouquinho lá em Atos 2:17, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, né? No sentido de que agora ele vai estar sendo o Salvador. E o texto que nós lemos diz assim: a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Como Simeão o coloca, ou a coloca, a salvação vem sendo preparada na presença de todos os povos para ser uma luz para todas as nações, e assim a glória de Israel. Sem dúvida, é nesta verdade que Lucas vai imprimir a sua maior ênfase. A salvação não é uma exclusividade de um único povo, de uma única nação, de uma única língua, mas a salvação que Deus preparou e que nos oferece em Cristo Jesus é para todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Diante desta verdade, nós temos um compromisso, porque essa mensagem de salvação que Simeão coloca aqui claramente, ela nos é dada como igreja. Como eu disse lá no começo, é a igreja que tem que levar esta mensagem. Por quê? Porque há um mundo sem Cristo, sem salvação, e que necessita ser confrontado com a mensagem do Evangelho. E como Paulo nos lembra, resta-nos muito pouco tempo para isso. Paulo, quando escreveu aos Romanos, lá no capítulo 13,
ele vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14. Ele diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne e no tocante às suas concupiscências. Então, Paulo nos lembra que pouco tempo nós temos para isso. E, mais do que nunca, nós avistamos um mundo que está corrompido na sua ética, na moral e na política. Eu creio que nós estamos vivendo dias que estas verdades se tornam notórias. Quanta mentira, quanta imoralidade, quantas tramóias nesse meio político que nós estamos vendo nestes dias de pandemia, de isolamento, quantas disputas. E nós vemos aí, não é um problema só da classe política, é um problema até mesmo da índole do próprio ser humano. E nós, como igreja, nós temos uma oportunidade grande e oportuna para aproveitar esse tempo de confusão, de dificuldades, para levarmos esta mensagem de salvação. Esse é o papel da igreja. A igreja ela não pode simplesmente cruzar os seus braços, se guardar, se precaver do Covid-19, vivendo escondido para não se contaminar. Não, a igreja ela precisa se comprometer com essa mensagem. O momento é um momento oportuno. Eu creio que nós devemos parar e pensar, porque eu creio que todo esse tempo de isolamento, praticamente daqui uma semana, nós vamos estar completando 3 meses de isolamento. Quantas pessoas, por causa deste isolamento, não se encontram desesperadas? Quantas pessoas que estão passando por problemas financeiros e que, por conta destas questões, se desesperam até da própria vida, com o desejo até de tirar a sua própria vida? Nós, como cristãos, temos uma oportunidade de levar a estas pessoas que não conhecem esta salvação, que não conhecem a Cristo, e anunciarmos a verdade. Que nós possamos nos despertar, que nós possamos acordar e fazer desta crise um tempo de oportunidade. Oportunidade para levar a mensagem de Cristo. Dizer àqueles que estão sem esperança que em Cristo há esperança. Rafael estava dizendo para Vitor, Rafael dizia o seguinte: a nossa esperança hoje de manhã não está no político A ou B ou C. A nossa esperança não está na nossa condição social, nos nossos recursos financeiros. A nossa esperança tem que estar em Cristo. E tem muita gente que não conhece esse Cristo que nós conhecemos, não tem esta esperança que nós temos. E nós temos a responsabilidade de ir e pregar. Portanto, que nós possamos, sim, aproveitar esse momento para anunciarmos a mensagem de salvação que há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que nós possamos aproveitar
para testemunhar do poder, da glória e da salvação que há em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Nós vamos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração. Convidar o presbítero João a nos dirigir a Deus em oração. E logo após nós vamos estar impetrando a bênção, encerrando o culto. Depois temos os avisos e a nossa confraternização. Não tem o chazinho, o cafezinho, mas tem um momento de descontração. Oremos com o presbítero João. Santíssimo e eterno Deus, ó Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia para com as nossas vidas. E te agradecemos por este momento, ó Pai, o privilégio que o Senhor nos deu nesta hora, de podermos ser alimentados pela tua palavra, ó Pai. Que esta palavra, de fato, ó Pai, fale aos nossos corações, que nós possamos ser mais fiéis à tua palavra, cumprindo assim a tua vontade, ó Pai, de levarmos o teu evangelho a toda a criatura, ó Pai, a todos aqueles que não conhecem, Senhor Deus, que nós possamos ser sábios nesse sentido, ó Pai, com o intuito de que mais almas possam ser alcançadas para a honra e glória do teu santo e excelso nome, Senhor. Ó Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado e tem nos guiado e conduzido em tudo, Senhor Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada na tua presença, que o Senhor seja com os enfermos, ó Pai, seja com aqueles que precisam sair dos seus lares para trabalhar, guardando e protegendo, ó Pai. E nós te agradecemos, ó Pai, porque mesmo distante, nós estamos aqui virtualmente unidos, ó Pai, para a honra e glória do teu santo e excelso nome, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a consolação do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, hoje e sempre, até o dia de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Mais uma vez agradeço a presença da dona Laila aqui conosco. Nós temos a presença ali também, eu não conheço, me desculpe. O Fábio Teixeira. Meu pai. Oi? É o meu pai. Ah, é? Ah, que bom. Seja bem-vindo, seu Eu Fábio. É o pai do Diogo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Deus abençoe ricamente sua vida também. Que bom. Eu agradeço a oportunidade. Palavra abençoada. Deus abençoe. Alegria. Amém. Fiquei feliz, viu, Diogo? Vai ver seu pai aqui conosco. Eu também. Não estava conhecendo, né? Eu já o conheci da outra vez. Né? Ontem nós tivemos um trabalho especial. Nossa irmã Monique e a nossa irmã Karine estiveram preparando um momento, a Dani também, né? E foi um momento muito agradável, muito gostoso. Quem participou ontem da nossa atividade, da nossa comunhão, era um momento de descontração e de crescimento. Parabéns aí às nossas meninas aí, para que Deus esteja fortalecendo a vida de vocês, tá bom? Continue orando, o conselho deve se reunir no dia 19 e vamos estar tratando a respeito aí da nossa condição, se vamos abrir já dia 1º de julho ou se vamos antecipar. Estejam orando por isso, tá bom? Alguém tem mais algum aviso que queira dar, falar? Os presbíteros, diáconos? Presbítero João, né? Hoje está todo mundo quietinho. Todo mundo. Tá quieto. É o frio. Frio, chuva. Pastor, Oi.